E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então ao nosso quarto bimestre. Vamos para a nossa aula. Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. A gente vai ver em que caráter a Revolução surge, o que estava acontecendo antes do processo estourar. A gente vai entender o que é a manufatura e a maquinofatura e como elas competiram durante o processo da Revolução Industrial. A gente vai ver os movimentos de revolta que surgiram a partir da Revolução e a gente vai entender a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Então, para entender o contexto antes da Revolução Industrial, a gente tem que entender o que foi a Revolução Industrial. Então, ela consistiu em uma série de evoluções tecnológicas que provocaram um profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Então, foram invenções, foram inovações que visavam produzir de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida, com menor custo. E esse processo teve impacto tanto na economia quanto na questão social, na vida das pessoas. Essa mudança ela se inicia na Inglaterra em meados do século XVII e se expande pelo mundo a partir do século XIX. O desenvolvimento e expansão do comércio vai ser o ponto inicial do processo da Revolução. A partir do surgimento da burguesia, da classe comerciante, vai se começar a desenhar um modelo que a gente conhece hoje como capitalista. Então, a gente tinha um contexto onde na Europa a gente não tinha o grande comércio com moeda, a gente tinha somente as trocas na época do feudalismo, mas com o renascimento comercial a burguesia se desenvolve e se estabelece, e aí começa a se comercializar como a gente conhece hoje, o sistema de moedas, e é aí que começa a se desenhar o modelo capitalista que a gente tem hoje. Na Inglaterra vão surgir as políticas de cercamento, que vão confiscar áreas que antes eram usadas na agricultura, mas que agora vão ser usadas para a criação de ovelhas, porque eles visavam a lã para produzir tecidos. Era um grande mercado na Inglaterra. O modelo capitalista vai fazer surgir também ideias que se opunham a ele. O socialismo, o comunismo e o anarquismo também vão começar a se desenvolver nesse período, para questionar o modelo capitalista, porque a gente vai ver que ele trouxe também algumas complicações para a Europa. Então, a primeira revolução industrial se inicia através do tear mecânico, que deu início ao surgimento de indústrias de tecido e algodão. Então, antes do tear mecânico, com o tear manual, a gente precisava de, às vezes, 2 ou 3 trabalhadores, dependendo do tamanho do tear, e era um processo demorado, era um processo manual que demorava, por isso a gente denominava de manufatura, era produzido à mão. Então, muitas vezes era um processo demorado, longo, cansativo. E aí, quando surge a mecanização, eles precisam de menos pessoas para operar as máquinas, mas ainda assim precisam de pessoas para operar a máquina, então, em vez de 3 pessoas, agora eles precisam de uma só. E aí a máquina acaba superando essa mão de obra humana que tinha, vai gerar uma nova relação entre o capital e o trabalho, e vai colocar de um lado os operários e do outro os burgueses, que eram os patrões. Antes da Revolução, a manufatura era predominante. Só que, como a gente falou, a atividade era limitada, era lenta e levava muito tempo para produzir um produto. Desde o fim da Baixa Idade Média, os artesãos eles se uniram em ligas de comércio e visavam garantir os melhores preços, e também começaram a dividir o processo de produção em algumas etapas. Mas ainda assim, os artesãos eles tinham total capacidade criativa. Eles participavam de todo o processo de criação, desde adquirir a matéria-prima, a lã ou o algodão, até confeccionar o produto e por fim vender esse produto. Era o artesão que fazia todas essas coisas. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores perdem esse controle do processo produtivo, já que eles passam a trabalhar para alguém, para um patrão. Então, eles já não tinham a matéria-prima, não tinham as ferramentas, não tinham o local de trabalho, porque eles tinham que se deslocar até as fábricas. A única coisa que restou para esses caras era a força de trabalho. O trabalho realizado através dessas máquinas ficou conhecido como a maquinofatura. Esse processo exigia muito menos trabalhadores e isso causou a demissão do excesso de trabalhadores. E além disso, a produção aumenta muito. Dá para produzir muito mais rápido do que se produzia manualmente, com menos gente. Tendo menos trabalhadores e mais produção, os lucros vão aumentar
e as fábricas vão crescer. E aí, a economia inglesa se volta para esse processo. Quando eles veem que está dando muito certo, eles voltam a economia para esse processo, eles aumentam o número de fábricas, aumentam o número de máquinas para poder lucrar cada vez mais. Consequentemente, vai aumentar o número de desempregados e a população vai começar a se revoltar. Nessas fábricas, homens, mulheres e crianças trabalhavam horas abusivas, às vezes chegando a 12, 13, 14, 15 horas por dia, em péssimas condições, trabalhando 7 dias por semana, com salários quase insignificantes. Então as condições de trabalho eram bem ruins dentro dessas fábricas. E aí, por conta disso, em 1818, vai surgir um movimento chamado Ludismo, em alusão a Ned Ludd, que era um dos líderes do movimento. Os ludistas ficaram conhecidos por invadir fábricas e destruírem as máquinas. Por isso, eles ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas e foram fortemente reprimidos pelo governo. Obviamente, estava dando muito dinheiro, então quem ameaçasse essa forma de produção seria punido. Já na década de 1830, vai surgir outro movimento conhecido como Movimento Cartista, que vai ser organizado pela Associação dos Operários. Esses caras organizaram um documento, uma carta, e nessa carta eles exigiam melhores condições de trabalho. Algumas das reivindicações desses caras eram a limitação de 8 horas para o trabalho. Como a gente já falou, às vezes eles chegavam a trabalhar até 15 horas dentro de uma fábrica, 7 dias por semana. Regulamentação do trabalho feminino. As mulheres também faziam trabalho pesado dentro das fábricas. Extinção do trabalho infantil. As crianças eram muito usadas para entrar em espaços pequenos, fazer trabalho perigoso, e o movimento cartista reivindicava a extinção do trabalho infantil. Além disso, a folga semanal. Como a gente falou, eles trabalhavam 7 dias por semana. Então, uma das reivindicações do movimento cartista era a folga semanal. Além disso, o salário mínimo. A gente falou como as condições e o salário, o pagamento que eles recebiam por esse trabalho era muito baixo. Então, essa era uma reivindicação. Além disso, o sufrágio universal masculino. O que isso quer dizer? O direito a voto a todos os homens, independente de classe, independente de posse, voto para todos os homens. Nesse momento, as mulheres ainda são deixadas de fora. E esse movimento vai se destacar pela organização e pela forma de atuação. Enquanto que os ludistas ficaram conhecidos pela truculência e pela violência, os cartistas vão ser muito mais organizados e vão até conquistar alguns direitos para esses trabalhadores. A gente falou sobre a primeira etapa da Revolução Industrial, que foi na indústria têxtil, a produção de tecidos. Já a segunda etapa vai ocorrer no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, alguns outros países vão começar a se industrializar também, tipo Alemanha, França, Rússia, Itália. Todos eles vão ver como esse processo foi bom para a Inglaterra e vão começar a adotar esse modelo também. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos vão ser as principais inovações desse período. Então a gente já tem uma mudança de produção. Enquanto na primeira a gente estava focado na indústria têxtil, o segundo é muito mais voltado para a indústria de energia, tanto elétrica como a de queima, de carvão, a utilização de petróleo. A partir da segunda revolução industrial, a gente vai ter também as linhas de montagem, que faziam parte do processo de produção e onde o trabalhador só fazia uma parte pequena do processo. Às vezes ele não sabia nem qual era o produto final que ele estava produzindo. Ele era responsável por apertar um parafuso ou montar uma peça pequena. Ele não sabia qual ia ser o resultado final daquilo. Então, as linhas de montagem se tornam práticas muito comuns a partir da segunda revolução industrial. Geralmente eram grandes esteiras onde os produtos iam passando e aí os trabalhadores iam fazendo a parte deles do processo de montagem de um produto final. Já a terceira revolução industrial começa em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como uma modernização na indústria. Isso acontece mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial e vai abranger o período que vai de 1950 até a atualidade. Alguns estudiosos dizem que a quarta revolução industrial já se iniciou e ela se inicia a partir do surgimento da internet. Mas há controvérsias. Então a gente trata o nosso período ainda como terceira revolução industrial. Essa revolução apresenta alguns aspectos que limitam a atuação humana. Então, pela primeira vez, as máquinas estão retirando funções humanas no processo de produção.
substituindo algumas antigas profissões por mão de obras automatizadas. Por exemplo, há alguns anos atrás, existia a profissão do arquivista. Era alguém que cuidava dos registros em papel. Hoje, com o computador e com a internet, essa profissão deixou de existir. O computador faz pra gente tudo que um arquivista fazia naquela época. E essa automatização também acontece porque ela é muito mais barata e mais eficiente. Então, algumas profissões ao longo dos anos elas deixam de existir. Por exemplo, tinha um cara que andava pela cidade acendendo os lampiões da cidade. Com a luz elétrica a gente não precisa mais desse cara, é tudo automatizado. Mas tinha um cara que andava em todos os postes acendendo os lampiões, manualmente. Com a automatização, isso não é mais necessário. Então eu vou passar rapidinho para vocês um trechinho da Segunda Revolução Industrial, que é um filme do Charles Chaplin, chamado Tempos Modernos. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relieve man passing. Relieve man passing. Já na terceira, é um trechinho do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, para a gente ver como é que as máquinas começam a substituir a mão de obra humana. Pai, Que é, Charlie? por que não foi trabalhar? É que a fábrica de pasta de dente resolveu me dar uma folga. Tipo férias de verão? É, Charlie. Mais ou menos isso. Não eram férias de verão coisa nenhuma. O aumento nas vendas de chocolate causou um grande número de cáries, o que fez as vendas de pasta de dente aumentarem. Com mais dinheiro, a fábrica decidiu se modernizar, eliminando o emprego do Sr. Bucket. É isso, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, dúvidas, perguntas, mandem pra mim, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.